Olá pessoal, nessa aula falaremos um pouquinho sobre os gerenciadores de referências bibliográficas. Esses gerenciadores de referências, eles nos ajudam a poupar um tempo gigantesco durante o processo de redação científica, que é composto aí por citar artigos e até mesmo referenciar artigos. Então, diferentemente do método antigo, que seria o manual, de se citar referência por referência e ter aquele sofrimento ao final do trabalho de inserir uma por uma das referências, com o uso dos gerenciadores, nós temos isso aí feito de uma forma automática. Então, se você precisar alterar a ordem das referências ou mudar de revista, você consegue fazer essas modificações em apenas alguns cliques. Então, dentre os diversos referenciadores automáticos que existem, nós temos aí desde o iGuion até o EndNote, se passando aqui pelo Mendeley, que é um software de versão básica gratuita, né, que é muito interessante. Gostaria até de destacar que o Mendeley ele vem sendo um dos softwares mais utilizados hoje na atualidade, por conta do fato de que ele vincula as bases de dados científicas com o seu sistema. Então a gente consegue importar a referência diretamente das bases de dados, né? Um outro que é muito também utilizado é o EndNote. O EndNote ele tem uma praticidade que você pode fazer a sua pesquisa bibliográfica dentro dele, então é algo que facilita bastante o processo de seleção de artigos. E outros softwares, conforme vocês podem ver aqui, que são de acesso gratuito, e alguns outros possuem a versão gratuita apenas na modalidade básica, tá certo? Então, dentro desses softwares, eu separei o que eu uso, acho que é um que pode ajudar vocês nesse processo de redação científica. Bom, esse software que eu uso é o Mendeley, e o Mendeley ele tem aí uma praticidade muito interessante, o fato de ter a versão básica gratuita e ela é suficiente para a gente, e que nós conseguimos importar as referências diretamente das bases de dados. Então, esse software ele possibilita citação de diversos textos científicos, né, seja ele se você vai escrever teu artigo em língua inglesa ou portuguesa, citações, se você vai fazer textos para sites, você precisa fazer referências, se você vai fazer textos para rede social e precisa colocar as referências, desde que você utilize o arquivo em Word, você consegue citar isso e referenciar na devida ordem. E para além dessas facilidades, você consegue mudar a formatação em apenas alguns cliques. Um exemplo, você tem um artigo escrito nas normas da ABNT e você precisa mudar para as normas da Vancouver, você apenas troca essa opção e ele vai sair da citação nominal para a citação numérica em 2, 3 segundos. É algo sensacional, vale muito a pena. Então, bom, o que nós vamos fazer? Eu desinstalei o Mendeley do meu computador e eu vou fazer o procedimento de instalação dele da maneira que aconteceria quando você for utilizar pela primeira vez. Então vamos aqui ao site do Mendeley. Você vai ver que vai ter a opção de download e a opção de criar conta. Então eu vou clicar em download, para enquanto o computador vai realizando o download desse programa, nós vamos fazendo aí o cadastro de uma nova conta. Ele tem um download de 54.7 megas. Enquanto ele faz aqui o download, nós vamos criando uma nova conta aqui. No meu caso, o de vocês, uma primeira conta. Então, quando você clicar, ele vai pedir para você inserir seus dados. No caso de vocês, a gente fazer a criação de uma nova conta. Então, eu vou clicar aqui em entrar com uma conta diferente e vou colocar um e-mail meu que eu não costumo utilizar. @gmail.com. Continuo, ok? Ele vai dar com que não tem uma conta, então nós vamos criar essa conta, ok? Então vou colocar aqui meu primeiro nome, meu último nome e uma senha. Criei uma senha e vou registrar a conta aqui. Não quero permanecer logado porque eu uso uma outra conta. Fiz aqui o salvamento da minha senha, porque é só eu que utilizo mesmo, né? Vou continuar e provavelmente eu vou receber um e-mail na minha caixa de entrada. Então, bom, aqui vou colocar as respostas para as perguntas que estão aparecendo, né? Então, atualmente eu sou estudante de doutorado, eu vou preencher o campo de estudo aqui. Vamos lá para o âmbito da saúde ou do exercício. Vamos ver se aparece algum. Esse serve. Isso. Vou continuar.
cliquei em continuar e me redirecionou para a minha página. Então eu já tenho a minha conta aqui no Mendeley. Prontinho. Então agora, aproveitando que já foi feito o download, vamos clicar aqui em executar. Clique em sim para aceitar a instalação. E como todo software vai fazer aquele procedimento inicial de aceitar o contrato e instalar em algum disco do seu computador. Tá certo? Então está fazendo o processo de extração aqui dos arquivos e daqui a pouquinho vai fazer a instalação. Ela é bem rápida, não demora muito tempo. Eu não vou precisar nem segmentar o nosso vídeo. Posso deixar ele em tempo corrido. Isso. Então finalizou, já vou clicar, ele vai pedir para acionar o Mendeley automaticamente. Então o Mendeley está em processo de abertura e vocês vão ver que ele vai solicitar para a gente a inserção do e-mail e do password. Nesse caso, ele já fez o login diretamente na minha conta antiga, que é a que eu tenho diversas referências já salvas. Se vocês olharem aqui no canto esquerdo, né, esse aqui é o meu login com o meu e-mail que eu utilizo para trabalhar, né, que é viana.ricardoborges@hotmail.com. Então você tem aqui todas as minhas pastas que ao longo da minha vida acadêmica eu fui utilizando. Então se eu clicar um exemplo aqui, a minha dissertação de mestrado tem todos os artigos que eu utilizei nela já inseridos nessa pasta. Só que não é essa que eu quero fazer aqui um adendo que eu preciso fazer a simulação como se a gente tivesse uma única conta. Então para isso eu vou sair aqui da minha conta do Mendeley. Vou sair dessa conta e vou fazer o login na conta que eu acabei de criar. Então vamos lá. ricardoborgesviana@gmail.com e vou inserir aqui minha senha. Ele vai logar e vai aparecer agora, né, a nossa plataforma em branco, né, da mesma forma que vai aparecer para vocês. Então o primeiro passo que vocês precisam realizar é fazer com que o Mendeley ele se instale dentro dos arquivos Word. Para que isso aconteça, você vai clicar aqui em Tools, ok? E vai clicar em instalar o plugin. Então esse plugin ele vai diretamente para o Word. Então você clica em instalar o plugin no Word, espera um pouquinho e ele vai fazer essa instalação. Um outro passo que vocês precisam também se atentar é que nós precisamos fazer a instalação do plugin online, porque o Mendeley ele vai atuar no seu navegador, especialmente se você estiver usando o Google Chrome, tá certo? Então no meu caso ele já está instalado, você pode ver aqui, ó, é uma extensão. Mas você clica aqui em obter a extensão, adiciona e ela vai ficar aqui no cantinho, ok? Então vamos voltar lá. Se você olhar aqui para a sua pasta, você vai ver que não tem nenhuma outra pasta para além das padronizadas, tá certo? Mas eu vou criar uma pasta aqui só para a gente conseguir fazer com um exemplo. Então vamos supor que curso online revisão sistemática. Ok? Deixei aqui clicado, revisão sistemática. Se você for agora fazer uma busca de artigos científicos nas bases de dados, conforme eu ensinei vocês previamente, eu vou pegar como exemplo o PubMed, Medline. Então vamos supor que você realiza uma busca, né, e vamos fazer algumas combinações. Então nós queremos aqui, vamos supor, Resistance Training, treinamento resistido. Eu quero aqui ainda massa muscular, tamanho muscular. Posso ter também aqui uma outra relacionada à força. Posso colocar uma outra relacionada a participantes saudáveis. Nós podemos colocar aqui ainda para indivíduos adultos. Tirar esse aqui. E fazer uma procura. Estou fazendo uma procura aleatória apenas para aparecer alguns artigos. Então, se você olhar aqui, saiu uma revisão sistemática, meta-análise, meta-regressão, saiu outra revisão, saiu um estudo aqui original. Então,
Imagine que você queira inserir, ou que você queira utilizar todos esses 35 artigos. Eu vou até clicar aqui para mostrar 50, para aparecer os 35. Então imagine que você precise, né, incorporar ou ler todos esses 35 artigos. Independentemente se você não venha a utilizar, né, eu vou fazer aqui apenas, né, uma simulação. Então se você quer todos esses artigos, o que você pode fazer é clicar em cada um desses que você possui a intenção. Então eu vou clicar aqui em todos os 35. Poderia ser só os 13, mas eu vou pôr nos 35 para vocês entenderem o poder de absorção de informações que o Mendeley possui. Poderia ser até 100 arquivos que o software iria fazer a transferência de informações do mesmo jeito. Então 26, 27, 30, 31, 32 e 35. Bom, se você clicar aqui na extensão do Mendeley, que vai estar no navegador, ele vai puxar para o canto direito todas os arquivos selecionados. Então eu vou fazer o login na minha conta antiga, na minha conta atual, certo? Eu vou até trocar aqui a conta, porque como eu uso todo dia, ele está reconhecendo a minha antiga. O atual, que nós acabamos de criar, vou fazer o login, que da mesma forma que faz o login no seu computador, precisa fazer o login no navegador. Então ele fez o login e como eu cliquei para incorporar, né, em alguns segundinhos irá aparecer aqui todas as referências que nós selecionamos. Então o que acontece? Eles detectaram aqui 54 arquivos. Né? Os motivos que isso pode acontecer é porque alguns arquivos eles aparecem duplicados. Mas isso aí não é problema. Nós conseguimos depois deletar esses arquivos que aparecem em excesso. Então se você selecionar todos aqui e adicionar para o Mendeley, ele vai incorporar todos esses arquivos que nós selecionamos e até mesmo algumas duplicatas e nós conseguimos achar essas referências lá no software. Se você voltar para o software e fazer a atualização, todos os arquivos adicionados recentemente, você vai ver que todos os arquivos eles vão ser incorporados aqui, ó. Todos eles, ok? Esses arquivos que estão em branco provavelmente são as duplicatas ou os erros que eu falei para vocês. Então vocês podem até deletar esses arquivos, para eles não ficarem poluindo aqui a sua pasta. Então, vou deletar esses arquivos que apareceram aqui, não tem nada a ver com o que nós selecionamos. Ok? Então, bom, retirado esses arquivos, você tem aqui todos os arquivos que foram selecionados na base de dados PubMed Medline. Aqui tem 36, eu selecionei 35, provavelmente tem um artigo aqui no meio que ele é uma duplicata e isso a gente consegue ver daqui a pouquinho. Então, bom, o arquivo incorporado no seu Mendeley não significa que ele está correto. Então, uma das recomendações que eu sugiro, logo após incluir as referências, olhe, né, de uma maneira um pouco mais atenta se a referência está com todas as informações que você precisa. É um processo que vai levar um pouquinho de tempo, mas garante futuramente uma qualidade nas referências que você for utilizar. Então aqui, ó, você pode ver que todas as referências em que eu estou passando, elas têm o título, o jornal, o ano, o volume, o número e as páginas. Isso é algo importante. Para além disso, ela possui até o DOI. Né? Nesse caso aqui, a referência do Castilho, você pode ver que não tem o número de páginas, provavelmente é um arquivo eletrônico, mas tem o DOI. Então, se você pode fazer a atualização clicando aqui na aba do DOI. E ele consegue puxar as informações e a página já apareceu. Então, é esse tipo de procedimento que nós precisamos realizar com todas as referências. Aqui, mais uma. Vamos puxar pelo DOI. Puxou pelo DOI e já é atualizado. Por que isso acontece? Porque o DOI ele é um número de registro único. Então, ele vai puxar todas as informações pertinentes ao artigo em questão. Então, se o artigo está com informações faltando aqui no Mendeley, o DOI vai fazer com que essas informações, se disponíveis, apareçam. Ok? Então, aqui vamos olhar mais um por um. Aqui está tudo em ordem,
Aqui está faltando um número, vamos clicar no DOI. Realmente não tem um número. Seguimos adiante. Seguimos, está faltando o número do artigo, vamos clicar no DOI. Vamos ver se vai aparecer. E realmente não tem um número. E você faz isso para todos os arquivos que foram inseridos recentemente. Após finalizar esse processo, eu sugiro você atualizar aqui o seu Mendeley, nesse sync, que está aqui em cima, que é o ícone de sincronizar. E assim você vai criando o seu banco de dados. De banco de artigos, perdão. Imagine que essas referências sejam todas para o curso de revisão sistemática. Então você poderia clicar nelas e arrastar elas para a pasta que você possui intenção de colocá-las. Então aqui eu vou arrastar para a revisão sistemática do nosso curso online. Feito isso, você vai ver que as referências elas vão migrar para essa pasta. Ok? Então elas vão sair ali de recentemente adicionados. Opa! Arrastar porque não funcionou. Isso. Elas vão sair de recentemente adicionados para o seu curso de revisão sistemática. Após fazer seu banco de dados, seu banco de artigos, de informações, e isso é algo que vai acontecer constantemente, na medida que você for lendo, você vai ter novas referências. Você precisa citar essas referências, porque a intenção de colocar aqui é para quando for citar, ficar da maneira prática. Então, para fazer um exemplo de tudo isso, nós vamos abrir um arquivo no Word para a gente conseguir fazer essa exemplificação do Mendeley. Então, veja bem, você tem aqui um arquivo no Word que, sobre a revisão sistemática. Vamos supor que você está escrevendo sobre os efeitos do treinamento de força sobre os níveis de ansiedade em mulheres jovens. Certo? Isso aqui é o seu título, só para a gente conseguir ter uma noção um pouquinho mais direcionada do que nós estamos fazendo. Certo? Então veja bem, você tem aqui o seu título e vamos supor que você está escrevendo aqui a sua introdução e na sua introdução você precisa colocar que o treinamento de força ele vem sendo utilizado como uma forma de aumentar, para além dos níveis de força e a massa muscular, algumas capacidades funcionais dos indivíduos e até mesmo melhorias dos níveis de algumas variáveis psicobiológicas, dentre elas, sintomas depressivos. Entretanto, sobre o treinamento de força, pouco se sabe a respeito dos benefícios sobre os níveis de ansiedade. É claro que estou falando algo aqui aleatório, mas só para a gente ter um contexto que iremos escrever. Então veja bem, então se você começou seu texto escrevendo que o treinamento de força vem sendo utilizado como um meio eficiente para o aumento dos níveis de força, aumento da massa muscular, redução dos níveis, redução dos sinais e sintomas depressivos, bem como aumento da capacidade funcional de mulheres jovens. Contudo, pouco se sabe sobre os efeitos do treinamento de força sobre os níveis de ansiedade em mulheres jovens. Conforme vocês já aprenderam lá no item Introdução, escrevendo sua revisão sistemática e meta-análise, que vocês podem ver que o parágrafo que eu redigi ele seria mais ou menos o penúltimo parágrafo da sua introdução. Você teria aqui o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, quarto ou quinto, tá certo? Quarto ou quinto. E o parágrafo em que você faz aí
a justificativa final indo para o objetivo. Um exemplo. Portanto, o objetivo do presente estudo, da presente revisão, foi avaliar os 5 níveis de ansiedade em mulheres jovens após 8 semanas de treinamento de força. Veja bem, aqui foi apenas um exemplo, certo? Mas você precisa referenciar. Né? São informações da minha cabeça, né? Elas são verídicas, é claro, mas a gente precisa referenciar. Então, suponhamos que essa frase aqui, ela precisa de referência, e ela precisa. Então, nós precisamos colocar referências que vai justificar o aumento de força, aumento da massa muscular, redução nos sinais e sintomas depressivos, bem como aumento da capacidade funcional em mulheres jovens. Então, para tanto, aqui no Word, quando você fez a instalação do Word Plugin, quando você clicar em referências, já vai aparecer essa parte direcionada para o Mendeley. Então, tem aqui inserir bibliografia, abrir o Mendeley, tem inserir citação, automatizar as informações que você colocar e atualizar. Nesse caso, né, como você já tem as referências do Mendeley aqui dentro, né, vamos supor que essa referência aqui, ó, dos seines. Então, essa referência dos seines, hipoteticamente, ela falou que a musculação aumenta os níveis de força. Então, você copia o título ou o nome do autor, o ano, seja o que for mais prático, mas eu recomendo o título, e você faz o processo de inserção das referências conforme faria manualmente. Então, você clicou aqui em espaço, inserir citação aqui em cima, cola aqui o título, e se essa referência estiver na sua base de artigos do Mendeley, ela vai aparecer. Se ela não estiver na sua base, ela não aparece. Se ela estiver escrita de uma forma errada, ela não aparece. Se no meio da referência tem 2 pontos e você colocou um hífen, ela não vai aparecer. Então você tem que ter uma atenção redobrada com a forma em que está escrita as palavras do título que você utilizou. Então, nesse caso, eu sei que o autor é o Seines e o ano é 2007. Só que eu usei o título. Tranquilo. Você vai clicar aqui em OK e ela já vai aparecer dentro do seu artigo no formato padrão que vem no Mendeley, que é o Vancouver. Porém, vamos supor que você inseriu a referência errada. Basta você clicar dentro dela, que ela vai ficar um pouquinho mais escura. Clique em editar, apaga e escreve a referência que você precisa. Seja pelo autor, seja pelo título. Mas vamos utilizar a referência do Seines 2007 para a gente poder continuar aqui no nosso exemplo. Feito isso, você vai ver que ele vai ficar automatizado. Ok? Nós vamos agora para o aumento da massa muscular. Vamos supor que para o aumento da massa muscular, a referência que você leu e que ela faz jus a esse aumento seria a do Eriksen. Então, eu vou copiar aqui o título, para ficar mais fácil. Vou voltar aqui na massa muscular, fazer a inserção, colar, e vai aparecer agora 2 artigos do Eriksen. Provavelmente, esse artigo foi o que teve uma duplicata. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo você apagar isso aqui, ir lá no Mendeley e procurar essa duplicata. Digitar o título aqui em cima, apareceu. Então, você clica em uma delas e deleta. Por que isso é importante? Porque se você tiver com duplicatas, se você citar uma delas na introdução e uma delas na discussão, as duas serão referenciadas. E isso vai ser um erro para o teu artigo de dissertação. Feita a exclusão, então, atualiza, volta no Word, e agora nós podemos inserir que vai aparecer apenas uma. Isso, exatamente. Clica aqui e inserir ela. Número 2. Ok? Depois vamos para os sinais e sintomas depressivos. Vamos supor que a referência que justifica essa redução dos sinais e sintomas depressivos seria essa, vamos supor, do Scott. Né? Pegando aqui, é claro que é tudo aleatório, tá certo? Não é essa referência que faz alusão às reduções dos sintomas depressivos. É apenas para mostrar como que a gente iria utilizar o software. Clicou em inserir citação, colou o título, ok. Certo? E vai para a capacidade funcional. Vamos supor que na capacidade funcional, o artigo é esse Morton, né, uma meta-análise. Vamos supor que você
essa meta-análise como uma referência para a melhoria da capacidade funcional de mulher em jovens. Clicou aqui, inseriu. E como você está falando que pouco se sabe sobre os efeitos de treinamento de força, sobre os níveis de ansiedade de mulher em jovens, nós podemos deixar isso aqui sem referência, ou você cita as referências que existem para esse tópico, tá certo? Imagine que você faça isso para todo o seu artigo, desde a introdução, passando pelos métodos, vou colocar em caixa alta, né? Gente que tem um stick de organização, a gente precisa deixar desse jeito. Você tem aqui os resultados, discussão, conclusão, e você vem com o tópico de referências. Para as referências, né, chegou no tópico de referências, você vai bastar apenas clicar, olha que simples, clicar aqui, ó, inserir bibliografia, clicou, e todas as referências que você inseriu utilizando o Mendeley, elas vão aparecer aqui de acordo com a rotação que está selecionada, que é a Vancouver da Springer. Tá, ok? Então, feito isso, né, olha que sensacional. Todas as referências já vêm aqui ajustadas. E quando você olhar aqui nelas e tiver algum errinho, basta você voltar aqui no Mendeley e selecionar o artigo que está com o errinho e fazer a alteração no lado direito. Certo? Então, voltando para o Word. Imagine que essas referências que você utilizou, você precisa alterar a ordem delas. Olha que simples. Você usou a referência número 2 para o aumento da massa muscular e a 1 para o aumento de força. Porém, elas estão trocadas. Basta você selecionar, recortar ela, colar ela no local que você quer, retira a outra recortando do mesmo jeito, cola ela no local que você quer e atualiza no refresh. Feito isso, a ordem é alterada e a ordem aqui também é alterada. Bom, uma outra utilidade, né, do Mendeley é que você pode fazer aí a junção de referências. Então, imagine que você queira juntar aqui o aumento dos níveis de força, ok? E aumento da massa muscular. Você pode colocar as referências juntas e selecionar as duas. Posteriormente, fazer aqui a fusão. Clica no Merge, ele vai fazer a fusão das duas. Caso você precise editar, basta clicar no meio, ok, das referências, editar e modificar as citações que você utilizou ou acrescentar citações, caso você queira. Então, o Mendeley ele é sensacional. Você consegue utilizar ele aí de uma forma bem prática. Caso você não consiga achar uma referência online e precise inserir ela manualmente, né, existe uma opção aqui no Mendeley, onde você vai clicar nessa setinha para baixo, adicionar uma referência manualmente, e você pode aqui fazer inserção. Então, é um artigo de jornal? É um livro? É um capítulo de livro? Nesse caso, é um artigo de jornal. Você clica em artigo de jornal, digita o título, digita os autores, último nome, vírgula, primeiro nome, jornal, ano, volume, número, página. E caso você tenha o DOI, coloque o DOI aqui e coloque para buscar. Eu até sugiro utilizar o DOI unicamente, porque ao passo de que você colocou o DOI aqui e colocou para procurar, todas as informações aqui acima irão aparecer. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Nós fomos na base de dados PubMed, Medline PubMed. Vou procurar um artigo aqui, Exercise and Nutrition. Vou usar a mesma combinação que nós usamos anteriormente. Vou pegar o segundo artigo que está aqui. Vamos supor que ele não esteja aqui em nenhuma base de dados, mas você achou o DOI dele. Você pode ir lá no Mendeley, tá certo? Colar o DOI aqui, colocar para procurar e as informações do artigo irão aparecer todas aqui. Olha que sensacional. Todas as informações, você pode salvar ele e depois movimentar para a pasta que você quiser. E caso você queira novas pastas, você pode colocar aqui um exemplo, né? Introdução da sua dissertação. Pode colocar discussão,
né, para você poder organizar os artigos da maneira que você queira. Aqueles que você usou na introdução, aqueles que você usou na discussão, aqueles que você utilizou nos métodos, então, e assim em diante. Né? Aqueles que você utilizou em um artigo diferente, em um tópico diferente, é uma forma de você organizar as suas referências. Então, bom, voltando aqui para o Mendeley, né, você ainda vai conseguir fazer a alteração, né, da formatação. Né? Seria o formato das normas a ser enviadas do artigo científico. Então aqui, ó, vou vou retirar o zoom aqui do nosso arquivo e vou mostrar para vocês como que isso funcionaria. Imagine que você não queira a numeração por números com um colchete. Você precisa do número sobrescrito, né, que é aquele pequeno número algarismo arábico que vai ficar aqui sobrescrito logo após a palavra final. Vamos lá, clicar aqui na setinha que está para baixo. Okay? Vai ter aqui os formatos mais recentes, esses aqui são os mais recentes que eu utilizei. E dentre esses recentes, vai ter aqui ó, o Vancouver, né, sobrescrito. Caso ele não apareça, você clica aqui em mais estilos, ele vai abrir uma aba para você poder selecionar. Então, irá aqui aparecer as formatações que você possui instalada. E caso não tenha a que você precise, você clica aqui ó, em obter mais estilos. Então, vamos supor que eu quero a Vancouver seja sobrescrita. Ó, Vancouver sobrescrita. Vamos procurar ela aqui. Ó. Aqui, achei. Né? Sobrescrita. Né? No meu caso, ela já está instalada, então aparece apenas para usar. Mas imagine que seja essa aqui de cima. Ó. Vai aparecer o usar esse estilo. Você clica que ela será instalada, certo? Mas nós vamos usar aqui o sobrescrito porque foi o exemplo que eu escolhi para vocês. Cliquei nela, ela foi instalada. Eu volto aqui para a aba que está falando, está mostrando as formatações que estão instaladas e procuro essa formatação que nós acabamos de salvar. Então, Vancouver, aqui, sobrescrito. Usar esse estilo. Clicou nesse estilo para usar e em finalizar, você vai ver que vai ter uma alteração automaticamente das suas referências. Então, caso você precise mudar novamente, um exemplo, eu quero mudar para os colchetes de novo. Então, você vem aqui, seleciona e em menos de 2 segundos você tem os colchetes. Mas eu preciso, não é dos colchetes e não é nem sobrescrito, é da ABNT. Então, você clica aqui e a ABNT é padrão do software, já vai estar aqui em cima. Então, você clica na ABNT e já mudou para a formatação da ABNT em menos de 2 segundos. Certo? Lá embaixo, nas referências, vai ser a mesma coisa. Já mudou para a ordem alfabética. Quando você modifica a formatação, ela já modifica a citação e vai modificar a forma de referenciar. Né? E isso aqui facilita muito o seu processo de transição de um artigo de uma revista para outra. Então imagine que o seu artigo foi rejeitado na British Journal of Sports Medicine e você precisa submeter para uma revista em que a referência precisa vir em ordem alfabética e não numérica. Você apenas clica em Vancouver e pode procurar o nome da revista. Um exemplo, mais estilos e pode procurar o nome da revista. Então vamos pegar uma revista qualquer aqui, ó. Journal of Physical Education, que é uma revista brasileira. Essa revista não está na base de dados. Vamos pegar uma outra. Vamos pegar aqui, ó, American Journal of Physiology. Vou instalar. Instalou. Volto aqui para o item instalar e vamos procurar ela. American Journal of Physiology aqui. Vou usar essa referência, finalizar e já mudou automaticamente. Então o Mendeley ele é muito prático. Uma outra funcionalidade, dentre as dezenas que possui, é que você pode copiar as referências como se fosse um texto simples. Então aqui ó, eu copiei a referência, ó, selecionei, copiei a referência, e se eu colar ela embaixo, ela vai ficar no formato já automático. Então se você precisar repetir essa referência no seu artigo, você copia ela, você cola ela onde você quer, um exemplo aqui, né? E essa referência já vai ficar vinculada ao seu arquivo. Né? E na ordem, né, correta. Você não vai precisar ficar digitando ou apagando ela. O contrário também é verdadeiro. Caso você precise deletar, basta você selecionar, delete ou backspace, ela vai sair do seu arquivo sem nenhum prejuízo à sua redação. Para além dessas funcionalidades do Mendeley, existem algumas outras, né, que com o tempo elas
vão sendo mais importantes, mas para o nosso aspecto inicial é algo que você pode aí já salvar como as primordiais, que são as que eu falei para vocês. Contudo, vale a pena lembrar que várias outras utilidades podem ser importantes ao longo do tempo, como, por exemplo, a fusão de arquivos aqui na sua base e até mesmo a organização dos arquivos pelo ano, pelo nome ou pelo título do artigo. Ok? Isso é uma forma de você conseguir fazer esse ajuste. Para mais informações, eu vou deixar o link de 2 vídeos, 2 tutoriais que estão no YouTube que eu achei muito interessante, que vocês podem estar assistindo aí com o passar do tempo e com certeza vai contribuir bastante para vocês. Então espero aí que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o Mendeley e qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, que eu vou ter um prazer em ajudá-los. Beleza? Então um abraço e até mais.